Graça e paz, irmãos. Meu nome é Jennifer. Venho aqui contar para os irmãos meu relato sobre o meu encontro com Jesus. Então, vamos lá. Irmãos, eu tinha um enorme vazio dentro do meu coração. Desde pequena, eu nunca me senti parte do mundo. Nunca me senti. Eu sempre senti esse vazio que eu sentia era porque eu não me sentia acolhida aqui. Eu não me sentia parte de nada, eu não tinha vontade de nada. Eu via as outras, eu lembro de observar as pessoas e ver que as pessoas, sei lá, elas tinham objetivos, sonhos. E eu nunca tive isso. Não tinha um objetivo para seguir, para focar. Eu me sentia, sabe, inútil. E isso me causava um vazio. E eu tive uma infância também sem mãe e sem pai. Por muito tempo. Eu vivia muito em casa de parentes, assim. E sofri muitas coisas por conta disso. Então, quando eu cheguei nos meus 25 anos, 26 anos, eu já estava muito cansada dessa situação toda, de sentir esse vazio. Eu tenho 5 filhos. Nessa época, eu acho que eu tinha uns 4 filhos. E eu fiquei muito abalada com tudo que eu já tinha vivido. E, pra piorar, eu perdi uma pessoa muito querida, que eu considerava um pai pra mim, que foi o meu primo. Ele era pastor, e ele sofreu um acidente e morreu. E aí que tudo começou. Porque quando eu perdi esse meu primo, eu pensei, esse meu primo queria muito que eu fosse da igreja. Eu fui muito tempo da igreja, mas sabe quando você tá dentro da igreja, tenta, sabe, obedecer, fazer o que eles... seguir como eles seguem, mas mesmo assim, eu fazia isso, mesmo assim, não mudava dentro de mim nada. Então eu abandonei. E aí, quando eu perdi esse meu primo, eu decidi que eu pensei assim, eu não conheço Jesus, eu não conheço Deus, por mais que eu já fui da igreja, eu não conhecia. E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a Deus. Isso era importante pro meu primo e eu quero que isso seja importante para mim também. Aí eu peguei a minha Bíblia e passei a todos os dias a ler, mas como uma vez eu tentei ler a Bíblia e não entendia, dessa vez eu orava, eu pedia para Deus me revelar, me dar entendimento. Comecei a fazer orações assim. E eu comecei a orar, pedir, mudei aqui em casa, assim, paramos de ouvir música do mundo, comecei a ouvir só louvor, e comecei a orar, e comecei a ler a Bíblia também, que é muito importante, foi o mais importante. E aí eu lendo, assim, eu comecei, né, eu nem conhecia, pra vocês terem noção, eu tava dentro da igreja, eu não conhecia, ou eu não levava a sério a profecia de que Jesus voltaria, que ele nasceu, morreu e voltaria para nos buscar. Eu ouvia, mas eu não acreditava, né? E nessa busca, uma vez, aconteceu que eu fui dormir, e aí no sonho eu acordava em um lugar que parecia um alojamento, cheio de camas, tipo beliche. E quando eu acordava, de longe eu avistava a minha prima nesse alojamento. Tinha muitas pessoas, mas o que eu reparei foi na minha prima. E eu fui até ela e falei, prima, nossa, quanto tempo, e abracei ela e tal. Nisso que eu abracei ela, eu percebi que tinha um homem do outro lado, encostado na parede lá desse lugar, e ele estava me olhando fixamente pra mim. E aí eu não conhecia ele, achei estranho e tudo bem. Conversei com a minha prima, quando eu terminei, eu comecei a andar no lugar. Só que esse homem que estava me olhando não parou de me olhar, ele começou a me seguir e me olhando. E eu ia para um lado, ele ia atrás de mim. Eu ia pro outro, ele também ia. E assim foi muito tempo. Eu conto que foi tipo um pega-pega. Porque onde eu ia, ele ia atrás me olhando. Até que eu tomei coragem e fui até ele e perguntar por que ele estava me seguindo e me olhando. Quando eu cheguei perto dele, ele me tocou no braço. E aí, quando ele me tocou, eu senti poder. Eu senti como se me sugasse. Aí eu fiquei assustada e tirei a mão dele do meu braço. E nisso que eu tirei a mão dele do meu braço, eu perguntei pra ele, isso é poder? Aí ele não falou nada, mas eu sentia no meu coração que eu tinha que deixar ele me tocar. Aí eu deixei ele novamente me tocar. Aí quando ele me tocou novamente, foi a mesma coisa. Eu senti me sugar. E eu senti que eu tava sendo sugada. Fui me dando até um soninho, assim. E eu meio que dei uma adormecida leve.
Aí, quando eu começo a abrir meus olhos, eu estou nas nuvens, descendo pra terra. E aí eu olho assim pra baixo e vejo assim, era noite, então não tem como eu saber onde eu estava. Eu só sei que quando eu olhava pra baixo, eu via a lua refletindo num rio, um lago bem grande. E a lua tava refletindo nesse lago. Uma lua cheia, tava bem claro assim, o lago, o céu, essas noites bem claras. E aí ele me levou sobre as águas, e esse homem, ele era um homem normal. Quando ele ficou na minha frente, ele me colocou no lago e ficou na minha frente, e ele começou a se transfigurar, começou a mudar, o cabelo dele era preto assim, começou a escorrer que nem ouro. As vestes começou a ficar branca, 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 reluzente. E uma luz em volta daquele brilho dele. Lindo, lindo. E o cabelo, o que mais me chamava a atenção era o cabelo de ouro. E eu olhava aquele cabelo e ficava admirando. Aí, assim, eu tava olhando ele, de repente eu olhei pra minha mão esquerda e vi que tinha uma chave dourada, da cor do cabelo, ouro. E ele veio perto de mim e pegou a minha mão assim e fechou assim com a mão dele. Fechou. E aí, eu olhei pro cabelo dele e disse, que cabelo lindo, bem feliz, mas eu não consegui olhar pro rosto dele. Aí, eu senti que ele gostou quando eu elogiei o cabelo dele. Aí ele olhou pra cima. Aí quando eu olhei pra cima, eu vi que ele tinha me tirado de uma nave. Aí quando eu vi que era uma nave, eu quis voltar. Eu falei pra ele, eu quero voltar. Eu fiquei curiosa. Nisso que eu falei que eu queria voltar, ele falou, mas antes tenho que te mostrar algo. E ele dizia telepaticamente. E aí a gente subiu. Quando aí ele me levou numa parte dessa nave, onde tinha uma pilha de corpos. E essa pilha de corpos tinham muitas pessoas, tanto crianças, adultos, eles estavam tudo empilhado, morto. E uns médicos. E eu fiquei assustada. Fiquei assustada com a cena. E falei, eu tenho que sair daqui. Esse lugar não é seguro. Eu só falei isso e comecei a ir embora. Achar a saída. Nisso que eu tava indo embora, avistei umas crianças e falei, vamos embora, porque esse lugar não é seguro. Venham comigo. E essas crianças começaram a me seguir. E aí, chegamos numa parte assim, parecia estoque da nave, assim, tinha uns caixotes e tinha um leão bem grande. E aí eu vi o leão e falava, ele tá guardando a porta, como que eu vou passar? E ele disse pra mim ir, que ele dava conta do leão, esse homem que estava me olhando, que tinha me levado nas águas. Aí eu peguei e fui, e ele ficou, e o leão não fez nada. Aí quando eu caí na terra, a terra tava bem cheia, como se fosse um deserto, e tinha muitas bombas, tanto que eu falava, e uns tanques de guerra virados com a cabeça, e eu falava para as crianças, pisa onde eu pisar. Aí a gente foi. Aí quando a gente tava lá no chão, pisando lá, saindo daquela parte das bombas, eu falei, precisamos achar um lugar coberto pra nave não ver a gente. E tinha umas árvores, a gente foi pra lá. Quando a gente chegou lá, tinha umas pessoas, tudo com lança, assim, apontando pra gente, como se fossem sobreviventes aqui na Terra. E aí eu falava que a gente tinha fugido, e aí o sonho acabou, irmãos. Acordei. Até então, eu não sabia, né? Acordei, achei o sonho estranho, nunca tinha sonhado algo do tipo. Aí, um dia, lendo a Bíblia, eu achei lá em Marcos 9:2, eu acho, se eu não me engano, irmãos. Em Marcos 9:2, a transfiguração de Jesus. E quando eu li, foi exatamente o que aconteceu. Então, desde aquele dia que eu li, para mim foi a confirmação de Deus, de Jesus, que era ele lá, que foi ele que se transfigurou na minha frente. E depois desse sonho, irmãos, eu tive outras experiências também, outros sonhos, outras experiências. E uma outra que eu quero relatar não foi sonho, foi uma visão que o Senhor me deu. Que foi assim, irmãos. Eu tava há um mês sofrendo de dor de dente. Muita dor. Meu dente doía toda noite. E isso já tava sendo insuportável. Aí, uma noite, eu tava com tanta dor, eu não conseguia dormir. Já fazia um mês, não conseguia dormir à noite. Eu passava muitas horas com dor. E eu tomava remédio, nada adiantava. E nesse dia especial, eu decidi entregar essa dor a Deus e pedir cura. E aí eu peguei e falei assim, eu fechei meus olhos e comecei a orar. Eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, sei que o Senhor está aí dentro. Eu não aguento mais essa dor. Comecei a falar pra ele, eu não tá atrapalhando a minha vida. Me ajuda, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode tirar essa dor de mim. Eu não consigo dormir já faz um mês. Comecei a contar pra ele de coração aberto tudo o que eu tava sentindo, passando por conta da dor. E irmãos, por mais louco que seja, a dor começou a recuar. Ela é uma dor que saía do dente, assim, subia, assim. E ela começou a descer e entrou dentro do dente e sumiu.
Nisso quando isso aconteceu, foi assim, enquanto eu pedia, começou a acontecer isso. Eu achei assim tão surpreendente, que eu senti a dor recuando, foi tão surpreendente que eu comecei a glorificar ao nome do Senhor, comecei a agradecer a Deus, com muita alegria e gratidão. E na mesma hora eu estava acordada, não estava dormindo. Na mesma hora, mas eu estava com os olhos fechados. Na mesma hora eu fui transportada para uma cidade que eu nunca estive antes. Pelos filmes que eu já assisti depois disso, eu vi algumas cidades parecidas, parecia a França. Agora eu não sei se era a França ou não, isso não foi revelado. Eu fui teletransportada para essa cidade, uma cidade, tinha um prédio assim de ver na minha frente. Eu estava no meio da rua e Jesus estava do meu lado. Eu sei que era Jesus porque eu não podia olhar para ele, eu só podia olhar as vestes dele. Então eu sabia que era o mesmo. E nisso que eu olhava para minha esquerda, Jesus estava. E a gente estava no meio da rua. E quando eu olhei para a direita, tinha uma calçada, tinha umas lojas. E quando eu olhava para essa direita, tinha um monte de pessoas nessa calçada. Só que essas pessoas estavam todas estátuas cinzas. E estátuas com um semblante de dor, sofrimento muito profundo. Eu não consigo descrever para os irmãos. Eu sei que eles estavam tipo com a boca aberta, assim, ó, e com o semblante caído, assim, sabe? Com muito sofrimento, com a mão assim na frente, assim. Uns tinham as mãos assim na frente, eu tudo olhando para cima, uns de joelho. E quando eu vi essa cena, eu questionei e falei, o que está acontecendo? E aí Jesus me disse, está tudo em processo. Quando ele disse isso, eu olhei de novo. E quando eu olhei de novo, eu senti que já era tarde. E isso me causou tanta tristeza por não poder ajudar essas pessoas, porque quando eu olhava para elas, eu sentia o profundo vazio que elas estavam sentindo. Então, eu não suportei ver e abrir meus olhos. Eu não estava dormindo, eu só estava com os olhos fechados. Quando eu abri meus olhos, eu saí da visão. E aqui na minha casa, é o mesmo quarto. Quando eu saí da visão, o meu marido tinha acordado para tomar água. Eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, olha, aconteceu isso, contei para ele tudinho. A visão. Aí meu filho, que dorme no mesmo quarto, acordou e disse assim, mãe, eu tenho um recado para te dar, que Jesus mandou te falar, para você não se preocupar, que você é prometida e guardada. Quando ele disse isso, me trouxe paz, porque eu saí assim da visão com muita dor e eu fiquei assustada. E aí, tudo bem, passou. E depois disso, irmãos, eu tive vários sonhos sobre a volta de Jesus. Eu buscava saber o dia que Jesus voltaria. Só que Jesus me deu um sonho que foi assim, foi 3 partes. A primeira parte começou assim, eu estava numa casa, e nessa casa estava a avó do meu marido, e aí eu falava assim pra ela, assim, e eu sonhei esse sonho depois da morte dela, que ela morreu faz pouco tempo. E aí foi assim, eu estava nessa casa e ela falava assim, eu quero ir no banheiro, a avó do meu marido, e ela era manca do joelho, e eu falava assim, vamos lá, eu te ajudo. E ajudava ela no banheiro, e ela ia assim, com o joelhinho dela, como sempre, sabe, mancando assim, mas sempre esforçada, ela sempre foi esforçada, nunca ficou parada, mesmo com o joelho ruim, sempre andando, sempre se esforçando. E aí eu falava pra ela assim, calma, dona Rosa, essa dor vai passar, Jesus está voltando, ele vai chegar em 2023, eu falava pra ela assim, porque até então, né, na época que eu sonhei isso, eu achava que Jesus ia voltar em 2023. Quando eu falei isso pra ela, ela teve uma reação assim, horrível. Parecia que ela começou a convulsionar. Ela não gostou, ficou mal, passando mal. E eu me senti mal por ter causado isso nela. Eu falei, por que eu fui falar isso? Olha, coitada. E aí eu fiquei mal. Aí passou. Aí mudou a cena do sonho. Aí na outra cena desse mesmo sonho, eu estava numa estrada. E nessa estrada, dos 2 lados, tinha um campo de flores lilás. E eu olhava para trás e via que a avó do meu marido estava vindo, caminhando, ela e uma outra pessoa, não sei quem. Eu olhava para ela e falava, nossa, será que ela tá bem? Quando eu via assim, eu reparava bem nela, ela tava ótima. Já não era mais, já não tava mancando, tava colhendo flores. Ela tava colhendo flores e montando um buquê. Aí eu olhava ela colhendo as flores e falava, ela tá bem, tá colhendo flores. E ela vinha com esse buquê e ia se aproximando de mim. E eu parada nessa estrada olhando. E aí quando ela chegava perto de mim, ela olhava dentro dos meus olhos e falava assim, se Jesus vir hoje, nós 2 subiríamos, porque nós 2 somos boas. E me entregava o buquê. Quando ela me entregava o buquê, eu me sentia até, sabe, sem jeito, assim, ficava meio com vergonha por tal, sabe, honra, sei lá, homenagem. Eu pegava o buquê assim, ia dar pra outra pessoa que tava do lado dela, que eu nem sei quem é. Nisso que eu ia entregar o buquê
pra outra pessoa, ela pegava assim, a mão dela e empurrava pro meu peito, assim. Tipo, o buquê é seu. É seu. Aí eu pegava e segurava, assim. Aí mudou a cena. A outra cena, eu estava assim, num quarto, estava eu, meu marido e meu cunhado. Aí um celular tocava. E quando eu pegava o celular para olhar, era um vídeo meu. Eu estava aqui na minha casa, sentada na cadeira, louvando. E no celular era um vídeo, como se tivesse alguém me gravando de cima. E eu, na cena do vídeo, eu estava sozinha louvando, mas só que alguém gravou. E eu ficava, quem me gravou? Morrendo de vergonha. Porque em casa eu louvo bastante, mas eu tenho vergonha de louvar nos lugares ou em outros lugares. E aí o meu marido, meu cunhado começou a assistir, eu comecei a assistir também. E eu morrendo de vergonha. Quando eu olhei, parei de olhar no vídeo, olhei para a porta, eu vi um ser gigante, negro, entrou no quarto. Ele até baixava assim para passar assim, na porta. Quando eu olhei aquilo, falei, o que é isso? E aí ele recuou para trás e saiu do quarto e eu fui atrás. Quando eu fui atrás dele assim, eu saí na rua. Quando eu saí na rua, eu via um monte de anjo caindo, assim, anjos negros, caindo assim do céu, caindo na cima dos telhados da casa. Eu via na rua e eles estavam assim com espadas e as pessoas desesperadas. Quando eu vi essa cena, eu me assustei e acordei. Aí, que o Espírito Santo me revelou nesse sonho? Que não importa o dia e nem a hora, porque o que vale é se você está pronto hoje. Você tem que estar pronto hoje para Jesus voltar. Porque se ele vir hoje, você tem que conhecê-lo. Porque se você não conhecê-lo, você não vai se salvar. Porque a gente só crê naquilo que a gente conhece. Eu mesma, antes eu fui da igreja, mesmo assim eu não conhecia, não sabia quem era Jesus. E esse meu querer de verdade, buscando aqui sozinha, em casa, lendo minha Bíblia, orando, pedindo, o Senhor teve misericórdia e me deu a graça. E hoje eu conheço Jesus e tive várias experiências. As minhas experiências são quase todas particular, onde ele sempre tem uma mensagem para passar, sabe? Sobre mim e sobre a maneira que eu estou pensando. É tipo isso. E teve um sonho que eu também quero contar para os irmãos, que foi assim. Eu estava numa cidade, numa praça, e não tem aqueles materiais de fazer exercício? Aqueles instrumentos de fazer exercício? E eu notava que estava quebrado, faltando partes. E eu começava a julgar, sabe? Eu começava a falar assim, nossa, as pessoas não cuidam das coisas. Uma coisa assim que é para elas mesmo. Olha, destruindo tudo. E uma voz falava para mim assim, que aquilo que estava, as peças que estavam faltando, era porque eles estavam pegando essas peças para poder construir algo. E eu pensei, verdade, está faltando peça. E nesse sonho, falava assim que era para uma bomba. Essa voz falava que era para uma bomba. Na minha mente vinha. Eu não sei porque eu sabia disso, porque era como se fosse sobrenatural. Eu sabia que era porque estavam construindo uma bomba. Aí tudo bem. Na minha casa, eu fui pegar uma blusa. Quando eu peguei na blusa, segurei na blusa, a voz de Deus falou comigo. Só que, irmãos, eu não consigo falar da forma que Deus, as palavras que Deus usa. Porque é umas palavras que eu não tenho como descrever. É poucas palavras, mas com significado grande. Eu não sei como explicar para os irmãos. Só sei que ele fala em poucas palavras, mas com significado enorme, grande, perfeito, não tem como acrescentar. As únicas palavras que eu consigo me lembrar é essas. Ele queria que eu falasse. E quando ele falou assim que eu tinha que falar, eu falei assim, mas pai, ninguém vai acreditar em mim. Aí ele me disse assim, e essas palavras foi as que ele usou nesse momento. Ele falou assim, quem não acreditar já está morto. Aí beleza. Eu me vi depois no monte e eu olhava para a cidade, via a cidade, e aí eu via aquela fumaça de cogumelo no meio da cidade, como se a bomba tivesse estourado. E aí eu acordei. Esse sonho foi também uma das experiências e que eu não entendi até hoje, mas vários sonhos que eu já tive. Eu já tive outro sonho também sobre bomba, é sempre assim. É um alerta, irmãos, é um alerta sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, o tempo está acabando. E eu vejo, assim, que em todos os sonhos e experiências que eu tive que Deus me deu, ele me mostra o quanto as pessoas não estão se importando, não estão preparadas. O quanto as pessoas estão muito ligadas a bens materiais, a dinheiro, a casa, a sonhos, projetos. Ele não quer que a gente esteja dedicando o nosso tempo com essas coisas.
porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, se você está se esforçando muito para aquele sonho da casa própria, aquilo e tal, não se apegue, irmãos. Não se apegue nisso. Busque a Deus, porque a gente não devemos estar mornos nesse tempo do fim. A gente tem que estar quente. Se você não conhece Jesus ainda, só ouviu falar do seu nome, comece a orar, comece a clamar, comece a pedir para conhecer a Jesus. Peça para Ele, peça misericórdia, para que vocês também possam ter a experiência de vocês. Porque Ele quer ter esse encontro com todos Ele quer. Não perca o tempo de vocês julgando as pessoas que não estão, sabe, que não levam a vida a sério, que não têm uma vida espiritual, porque essas pessoas, elas não sabem o que fazem, porque elas estão com os olhos fechados. Quando você não acredita, é outra coisa quando você não acredita. Quando você não acredita, você não segue. Quando você não acredita, você não leva uma vida de comunhão, ou você também não segue os mandamentos, os 10 mandamentos, você não segue, porque você não crê. É só quando crê que entra o amor. Hoje em dia, eu sigo por amor. Eu sigo por amor a Deus. Eu faço tudo que eu faço, não é mais por homens, não é mais porque as pessoas vão pensar. Hoje em dia eu faço tudo porque Deus vai pensar. O tempo todo eu penso em Deus, eu penso em Jesus. Hoje em dia o meu fardo ficou leve, aquele vazio que eu sentia, irmãos, sumiu depois do meu encontro. Porque esse espaço vazio hoje em dia é preenchido por Deus, por Jesus, pela esperança que eu tenho, sabe? Em tudo que irá acontecer, de retornar para casa. Hoje em dia eu sei por que eu não me sinto parte desse mundo, porque realmente eu não sou deste mundo. Eu sou de lá. E um dia todos nós estaremos lá também. Todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. E eu desejo do fundo do coração que todos que ouvirem esse meu testemunho, que tiver curiosidade de saber se é real, o céu é real, se Deus é real, se Jesus realmente veio, morreu, se ele existe. Faça, irmão, faça um propósito. Ore, busque, lê a Bíblia. Eu tenho certeza que Ele revelará a vocês, assim como me revelou. Amém? Eu agradeço ao irmão por ter abrido esse canal, essa porta de oportunidade para que a gente compartilhe nossas experiências. E Deus abençoe a todos. Amém.